Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril, e está começando mais um episódio do BRM News, o podcast que transforma a nossa newsletter diária em um papo direto sobre os principais fatos que movimentam os mercados regionais brasileiros. Eu sou Lucas Comarella. E eu sou Renan Torres. Aqui você acompanha todos os dias um apanhado inteligente e conectado do que está rolando na economia, na política, nos mercados e nos bastidores do Brasil e do mundo. Se quiser se aprofundar em qualquer notícia que a gente comentar por aqui, corre na newsletter que tá tudo lá, com fontes, links e análises mais completas. É isso aí, então vamos para a abertura. Agora falando sobre o mercado regional, a gente tem uma notícia super especial que está rolando hoje pela manhã na Enseada do Suá, o Data Business Real Estate, um encontro que reúne lideranças do setor imobiliário para debater o futuro de um dos segmentos mais relevantes da economia capixaba. O setor imobiliário vem ganhando força com dados consistentes. Segundo o Fipzap, Vitória já figura entre as 5 capitais com maior valorização imobiliária do país. E só para dar contexto, o valor médio do metro quadrado na Enseada do Suá, que é o local do evento, já ultrapassou R$10 mil em alguns empreendimentos novos. E esse movimento de valorização, ele acompanha a expansão de áreas comerciais, a construção de novos hubs empresariais e a chegada de empreendimentos mistos que conectam moradia, trabalho e lazer, tudo no mesmo espaço. Não à toa, grandes fundos imobiliários já começam a olhar para o Espírito Santo com maior atenção. E essa discussão vai muito além do mercado. Ela fala sobre como as cidades vão ser desenhadas nas próximas décadas. Então, quem é do setor, ou investe, ou simplesmente se interessa por urbanismo, vale acompanhar a repercussão do evento. Agora sim, o grande destaque de hoje, Lucas. A Vale e o Bandes anunciaram um acordo estratégico voltado à descarbonização da cadeia de fornecedores da mineradora. E esse movimento marca o pontapé inicial do Fundo de Descarbonização do Espírito Santo. Esse fundo deve começar com R$500 milhões, oriundos do Fundo Soberano do Estado, que a gente já comentou aqui em episódios passados, que é um recurso abastecido pelos royalties do petróleo. E é um dinheiro carimbado para fomentar combustíveis de baixo carbono, como biometano, hidrogênio verde e tecnologias de captura de CO2, que é o gás carbônico. E esse tipo de parceria tem potencial para virar case nacional. É o tipo de iniciativa que cria incentivos reais para o setor produtivo investir em transição energética. E mais, insere o Espírito Santo de forma estratégica numa agenda que é prioritária globalmente. E só para complementar, o mercado de hidrogênio verde, por exemplo, deve movimentar mais de $300 bilhões no mundo até 2030, segundo estimativas da Bloomberg. O fato do Espírito Santo já estar criando um fundo dedicado e se aliando a gigantes como o Vale, coloca o Estado realmente em outro patamar. E agora para notícias do Folha Business. O novo CIO do Hospital Sírio-Libanês é Alex Julian, que veio da capixaba Cora Saúde. E o currículo dele impressiona. Além da criação de um blueprint de TI para conectar sistemas assistenciais, ele também liderou projetos como o robô Zig AI, voltado para a humanização do atendimento pediátrico. E o Alex deixou claro numa entrevista recente, a tecnologia deixou de ser área meio e virou parte do core estratégico dos negócios. Essa visão está alinhada ao que a gente vê nas grandes health techs do mundo. Basta a gente ver a parceria do Google com o Mayo Clinic, por exemplo, para entender que o futuro da saúde é tech-driven. E além disso, ele defende que os dados precisam estar a serviço do cuidado. A ideia não é só ter um prontuário eletrônico, mas usar os dados para prever riscos, orientar decisões médicas e tornar o atendimento mais eficiente. E vamos agora para o setor do agronegócio. A PwC soltou uma pesquisa mostrando que 61% dos CEOs do setor esperam um aumento da lucratividade usando inteligência artificial em 2025. E aqui no Espírito Santo, a GlobalSys, empresa capixaba, já está na vanguarda desse movimento. Eles estão desenvolvendo plataformas SaaS específicas para cooperativas e agroindústrias, com integração a sensores de campo, ERPs e analytics. Isso já é realidade na prática. A gente está falando de um novo patamar de eficiência, rastreabilidade e tomada de decisão. E vale mencionar, segundo a Embrapa, o uso de Big Data, que são esses dados em grande escala, podem aumentar a produtividade em até 20%, reduzindo perdas e o uso de insumos. Isso não é mais tendência, Lucas, é necessidade. E agora vamos para a pauta Brasil e Mundo. Na esfera federal, o governo entregou a proposta de orçamento para 2026 com uma previsão de superávit de 0,25 do PIB, o que seria o primeiro resultado positivo do terceiro mandato de Lula. Mas o alerta vem logo depois. 2027 deve ser o ano do colapso fiscal se nada for feito com os precatórios. Só o espaço para gastos discricionários vai encolher em mais de 86 bilhões de reais. O governo já admite que pode faltar recurso até para o funcionamento da máquina pública, ou seja, impactando setores como saúde, educação e segurança pública. E além disso, a projeção da dívida pública é preocupante. Deve passar de 81% do PIB em 26
e bater até 84% em 28. E o cenário só melhora, talvez, depois de 35. Ou seja, qualquer mudança de rota nos próximos 2 anos pode ter efeito cascata mais para frente. E agora, mais um capítulo da guerra comercial. Do outro lado do mundo, a China suspendeu a compra de jatos Boeing como retaliação às tarifas dos Estados Unidos. E quem pode entrar nessa brecha é a Embraer, empresa brasileira. A Embraer já anunciou recentemente o maior pedido de jatos executivos da história com a Flexjet, no valor de 7 bilhões de dólares. E agora, analistas especulam que ela pode acelerar o projeto de um novo jato de grande porte, algo que colocaria diretamente na disputa com Boeing e Airbus. E essa tensão fortalece a posição brasileira na balança comercial. Março fechou com um superávit de 8,2 bilhões de dólares, puxado pelas exportações de soja, que se recuperaram após atraso da safra. E a tendência é de crescimento nas remessas dos próximos meses, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Isso aí, agora vamos para a pauta política. Na política, o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu sinais de que não vai barrar o projeto de anistia dos atos de 8 de janeiro sozinho, mas também alertou sobre os riscos de confronto com o STF. Mas apesar disso, Lucas, o governo tenta barrar a tramitação do projeto, que pode livrar, inclusive, aquela que é considerada a cúpula envolvida nos acontecimentos do 8 de janeiro. Mas há divergência até entre os aliados sobre os limites dessa anistia. Como plano de fundo disso tudo, as emendas parlamentares seguem crescendo em 2029 e podem consumir mais do que todo o orçamento disponível do governo para despesas discricionárias. E esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, aproveita e compartilha com a sua rede. Segue a gente no Spotify, no YouTube e se inscreve na nossa newsletter diária para receber todos os dias esse compilado com profundidade e clareza. O nosso compromisso aqui é te entregar um resumo direto, com contexto, dados e conexões que te ajudam a entender o que realmente importa. E lembra, se quiser se aprofundar em algum tema que a gente já comentou, é só abrir a nossa newsletter diária que você recebe por e-mail. E antes da gente fechar, vale lembrar da agenda da semana dos podcasts do BRM. Lembrando que essa semana especial, a gente tem 2 agendas em paralelo rolando. Aquela que a gente já costuma fazer para vocês aqui, que são todos os episódios dos podcasts que estão dentro do guarda-chuva BRM, e também da edição especial do BRM São Paulo. Então vamos lá. Na quarta-feira, hoje, a gente solta Dicas Valiosas de um CEO, com Paulo Barcelos Nodigaí. Na quinta, Como Vender uma Empresa no Trilho da Prosperidade, com os convidados Alexandre Borborema e Gustavo Cortelete. Na sexta, no You Investor, Investindo o Dinheiro da Sua Empresa, com a convidada Nívia Benevides. E nos podcasts da edição especial BRM São Paulo, hoje temos a Fundação e Ascensão do Integre ES, com o convidado Juan Alves. Na quinta, temos o Fundo Soberano do Espírito Santo, com Marcel Malchelski. E na sexta-feira, o Potencial Logístico do Espírito Santo, com o convidado Rodrigo Couto. Então, a gente espera vocês aí para poder acompanhar todos esses conteúdos novos que a gente vai soltar ao longo da semana. Já ativa o sininho no Spotify e no YouTube, para não perder nada. Segue a gente nas redes sociais e fica por dentro de tudo. Valeu demais pela audiência e até amanhã. Até amanhã, pessoal.